primeiro te falar assim, que você sempre foi uma referência para mim. Quando eu comecei, já tinha sido a primeira mulher a fazer 7 dígitos no digital no Brasil, se eu não me engano. E eu queria te perguntar como é que foi o seu início, né, no digital, como você fez essa transição e qual que é a diferença que você vê para quem está começando hoje do que quando você começou há 7 anos atrás, se eu não me engano? Essa pergunta é Foi. muito boa, porque realmente é bem diferente. E aí as pessoas às vezes ficam olhando, se mirando, né, em quem já está no mercado há muito tempo e não entendem essa diferença. E aí ouvem eu contar a minha história, ou um Bruno de Mendes, ou sei lá, o Gerônimo Temer, uma galera que está desde o começo, e eu vou fazer isso também. E não necessariamente vai funcionar. Mas vou contar como é que foi o meu começo. Lá em 2012, né, quando eu resolvi abandonar a carreira mesmo, depois de ser demitida, eu falei, não vou arrumar outro emprego no direito, não vou mais ser advogada, quero viver de escrever meus livros, e esse era o plano. Ficar na cama com um laptop de pijama escrevendo livro. E eu Certo. criei uma fanpage no Facebook, onde eu comecei a escrever e contar sobre essas escolhas que eu estava fazendo, de não voltar para o mundo corporativo, de não ter mais carro, porque eu entreguei o carro da empresa e aí eu não quis comprar outro carro. Era a primeira vez na minha vida, desde os 18 anos, que eu não ia ter um carro. E explicando, ó, não vou ter carro, porque se eu vou trabalhar em casa, para que eu vou ter um carro se eu só saio de casa para trabalhar e agora eu não vou sair mais? Então, no fim de semana que eu saio, eu não posso ir de carro, porque eu bebia na época ainda, né? Então, toda vez que eu saía no fim de semana, eu ia de Uber para poder tomar um chopp. Não faz. Por que será que todo mundo tem carro? Nem todo mundo precisa ter um carro. Eu comecei a repensar essas escolhas todas. Então, não era um blog só sobre a escolha da transição de carreira. Era realmente um blog para conversar sobre repensar todo tipo de escolha a partir do autoconhecimento, que é o tema, né, da nossa live. Então, a partir do momento em que eu parei para realmente me conhecer, né, eu perguntava assim, será que eu preciso comer carne? Será que eu preciso me exercitar dessa maneira? Ou será que eu posso ir aqui na praia, do lado da minha casa, andar, correr, tal? E foi me dando várias coisas. E só de eu compartilhar isso, então olha só, aí todo mundo que está começando agora, fica atento em como que funcionava e que não funciona mais, né? Só de eu compartilhar o que eu estava fazendo na minha vida, a minha transição de carreira, as pessoas começaram a me mandar inbox e me pedir ajuda e coaching, mentoria. Cada um falava de um jeito. Me ajuda a fazer o que você está fazendo. Eu também quero fazer uma transição de vida e não tenho coragem, ou eu não tenho clareza de para onde eu quero ir. Você consegue me ajudar? E aí, elas começaram a usar muito esse termo. Você pode ser minha coach? Você pode ser minha mentora? E aí, esse coaching ficou na minha cabeça. Eu já conhecia o coaching do mundo corporativo, né? Óbvio, né, que em 15 anos de mundo corporativo, muitas vezes veio coach, equipes de coaches no escritório e na empresa que eu trabalhei para fazer aquelas dinâmicas de grupo, né, aqueles trabalhos de times, de equipes e tal. Mas eu Uhum. sabia que existia um coaching para a pessoa física, para a sua vida, um life coaching. Né? Eu não conhecia isso. E aí eu fui ler, estudar, e falei assim, não, isso é super possível, é só eu estudar. E eu consigo, sim, criar uma metodologia para ajudar essas pessoas a fazer o que eu estou fazendo. E assim, comecei no coaching. Então, inicialmente, eu usei o digital, até sem querer, né, no começo, para conseguir clientes para fazer coaching 1-on-1. E aí, posteriormente, grupos pequenos, né? Até que chegou um ponto, alguns meses depois, em que eu já tinha uma lista de espera muito grande mesmo. E aí, eu tinha ido num evento do Brandon Bouchard, lá nos Estados Unidos, primeiro que eu fui, e ele deu um desafio de 90 dias. Ele falou assim, estabeleça aí uma meta para a sua vida e se coloque esse prazo de 90 dias para cumprir. E eu falei assim, a minha meta vai ser lançar o meu coaching online. Não existia nenhum programa de coaching online no Brasil. Segunda informação importante para você que está aí começando agora. Não existia nenhum programa online de coaching no Brasil. Existiam muito poucos, qualquer curso de qualquer coisa no Brasil online. Né? Então, olha essas Era tudo informações. mato. A internet era tudo mato.
Inclusive, no meu livro Escolha Sua Vida, eu conto que quando eu descobri o trabalho que eu queria fazer, eu descobri também, na sequência, que esse trabalho não existia. E aí, eu falo no livro, né? Fiz igual o Rambo, botei a faca na boca e fui abrir essa clareira na floresta. E é assim que eu vi o que eu fiz lá atrás. Então, a partir daí, né, eu fui... Na verdade, antes desse lançamento do programa de coaching, eu já tinha feito uma membership, que também não desconheço alguma membership mais antiga do que essa, que foi em 2012 para 2013, que era o de 0 a 100 mil em um ano, que era uma comunidade de marketing digital e empreendedorismo, para ensinar aquelas mulheres como é que, para mostrar para aquelas mulheres e alguns homens como é que eu ia fazer 100 mil reais em um ano. Eu me coloquei essa meta, esse desafio e falei assim, eu vou mostrar, porque as pessoas falam, me fala o que você tá fazendo. Eu falo assim, tá bom, me paga 50 reais aqui que eu vou falar tudo que eu tô fazendo, porque eu não posso ficar falando pra você, depois pra você, depois pra você, eu passo o dia inteiro falando o que eu tô fazendo. Então vamos fazer disso um curso? E aí as pessoas começaram a me pagar, eu tinha mais ou menos umas alguma coisa entre 150 e 200 pessoas nesse grupo em pouco tempo. E aí foi o primeiro produto. Então, o primeiro produto foi uma membership e o segundo já foi um programa de coaching. E aí, né, o programa de coaching tinha uma série de bônus, que eram outros cursos que eu fui gravando para entregar o bônus, né, e criou-se todo um império de vários programas online. O que eu vejo que é muito diferente hoje, né? Vale dizer também, né? Como você mencionou que eu fui a primeira mulher a fazer 1 milhão, nananã. Vale dizer que eu fiz isso na época sem investir em tráfego, que eu acho que é o meu maior mérito desses 7 dígitos. Não é ter feito os 7 dígitos ou ser a primeira mulher a fazer na América Latina, mas sim ser a primeira pessoa que eu tenho notícia que fez um lançamento de 7 dígitos, não só um, mais de um, sem investir em tráfego. Eu não sei nem se até hoje alguém já bateu, até hoje, como já passou quase 10 anos, eu imagino que alguém já tenha feito também. Mas não é o que a gente vê hoje no mercado. Então, essa é uma terceira coisa que vocês têm que guardar, né, de importante. Então, assim, o que hoje eu vejo que está diferente? Lá atrás, eu pegava assim, como eu estivesse em casa, muito pior, inclusive, do que isso, nem uma maquiagem, né, eu tava assim, de regata, eu cheguei da musculação. E aí eu pegava, botava a câmera lá, e aí, galera, toda descabelada, sem nenhuma maquiagem, não sei o que lá. E era uma coisa, já com uma câmera até boazinha, porque eu tinha advogado, ele se entedia, e ele gasta dinheiro com câmera cara, com carro caro, com essas coisas, com hobbies caros. E eu já tinha feito alguns cursos de fotografia, porque é uma das coisas que advogado infeliz faz. E aí, no curso de fotografia, eu tinha uma câmera boa, botei a câmera e filmei. Mas só que a câmera boa, o resto era tudo ruim. Então, era muito amador. Isso é uma primeira coisa que hoje eu acho que o mercado não aceita mais. É muito amadorismo. Você pode até, logo no seu bem comecinho, ser mais amador, mas tem que rapidamente evoluir. Por quê? Porque já existe quase aí uma década desse mercado no Brasil. E as pessoas que começaram lá atrás, elas já fizeram uma grana, elas já têm uma estrutura, elas já conseguem apresentar algo mais bonito, algo mais bem cuidado. Então não adianta você hoje chegar e fazer uma coisa totalmente cagada e super amadora e super improvisada e tudo mais. No meu tempo, se o conteúdo fosse foda, podia ser a cara que fosse, o jeito que fosse, que vendia pra caramba. Por quê? Só tinha aquele. Então, pô, é bem difícil. O seu conteúdo pode ser foda, mas vai ter várias outras pessoas com conteúdo igualmente foda. E se o dessa pessoa parecer melhor que o seu, veja, não tô dizendo que seja melhor, mas parecer, porque é mais bem cuidado e tudo mais, fica muito ruim. As pessoas não aceitam mais hoje em dia, como aceitavam lá atrás, pagar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais num curso gravado nas coxas, no seu celular, não sei o quê. Claro que tem as exceções. Eu sou muito a favor de você fazer logo com o que você tem agora, do jeito que dá agora. E aí você vai aperfeiçoando. Né? Então tem exceções. Mas isso eu acho que é uma grande diferença. O mercado se profissionalizou muito. O lado difícil é que aumenta um pouquinho a barreira de entrada. O lado bom é que isso significa que também as pessoas se acostumaram mais a comprar online. No meu tempo, eu tinha que convencer a pessoa que eu não era uma bandida, uma charlatã, que não era um negócio, um esquema de pirâmide, que não era um negócio que eu ia roubar o dinheiro da pessoa e ir embora e sumir numa bola de fumaça. Então,
Hoje, o mundo, o mercado requer de você um pouco mais de profissionalismo, mas ao mesmo tempo esse profissionalismo permeia todo o mercado. Inclusive, as pessoas não desconfiam que você é um charlatão da internet, normalmente, né? Menos do que Legal. desconfiavam antes. E também, assim, eu lembro que eu entrei, assim, já um pouco depois que você, né? E o primeiro curso que eu lancei do Gustavo, a gente, assim, a nossa produção de conteúdo era tipo um vídeo de 5 minutos por semana no YouTube, assim. Mais Uhum. nada, isso já era suficiente para você rodar um lançamento de milhões de reais, né? Hoje em dia, isso é impossível. E eu queria saber como que você encara a sua linha editorial e a sua produção de conteúdo gratuito. Você tem uma coisa assim muito bem estruturada, que você faz um tanto, e qual é esse tanto, ou você não tem, e você vai Tá, vivendo vamos lá. dia após dia. O que eu acredito, né? E eu aprendi isso muito com o meu mentor. Eu não acredito tanto em Seu mentor é o quantidade de Brandon. conteúdo, o Brandon, né? Eu não acredito tanto em quantidade de conteúdo, eu acredito muito em qualidade de conteúdo e reposicionamento de conteúdo. Então, Certo. um vídeo por semana do Serbase, com a qualidade que ele tem, com a autoridade que ele tem, para mim, ainda é melhor hoje do que certas coisas que eu vejo de uma produção massiva de conteúdo vazio. Porque eu sei que 5 minutos dele vai ser cirúrgico, vai ser laser, vai ser uma bomba atômica que vai explodir a cabeça do leitor. Vai falar, caraca, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Meu Deus, eu posso fazer isso agora. E quando você atinge isso no seu leitor, isso é mais poderoso do que várias coisas só para encher linguiça. Uhum. E eu acredito muito no reposicionamento de conteúdo. Ou seja, esse mesmo vídeo, ele pode ser, o áudio dele pode virar um podcast, ele pode ser transcrito e virar um post, ele pode ter várias frases e citações bacanas que vão virar posts do Instagram. Então, não estou dizendo que você vai postar uma coisa só por semana, mas talvez você possa criar uma boa, grande coisa na semana, um grande conteúdo foda, diferente, inovador, super transformador, inspirador, e a partir dele criar filhotinhos, né? Subconteúdinhos para você alimentar todas as suas redes e durante os outros dias. Eu tive já uma coisa muito mais estruturada, calendário editorial, nananana. Eu hoje não sou um exemplo, eu acho, né, de produção de conteúdo para ninguém que está entrando no mercado. Por quê? Quase 10 anos depois, no meu canal do YouTube, a gente já deve estar lá em 6 milhões de visualizações. Por quê? Porque tem 600 e tantos vídeos lá. Eu já falei de tudo que eu podia falar do Coco a Bomba Atômica. Qualquer vídeo novo que eu faça, a não ser que eu comece a falar de política ou dos assuntos do dia a dia, sei lá, do acidente, do vulcão que explodiu ontem, ou qualquer coisa muito atual, vai ser só, na verdade, uma releitura ou uma leitura mais fresca e mais nova de alguma coisa que já está lá. O que eu não sou contra, tá? Mas não é uma coisa que assim, nossa, a Paula nunca falou de. Eu Não já é a sua falei prioridade. todos os meus assuntos, dos pilares que eu trabalho, dentro da minha linha editorial, tudo eu já falei, já abordei, já tem alguma coisa lá. Mesma coisa no site, vai ter lá mais de 2.000 ou 3.000 textos. Mesma coisa no Instagram, 2.000 e tantos posts. Mesma coisa no Facebook e por aí vai. E eu tive, né, um filho no ano passado. Então, assim, o final da minha gestação e os primeiros, pelo menos, 6 meses 4 a 6 meses do Theo, eu me permiti também me afastar um pouco das coisas. Eu não tinha nem energia para estar o dia todo pensando em conteúdo novo todo dia, todo o tempo todo. Eu realmente precisei me dar esse tempo no final da gestação por conta mesmo de complicações de gestação, cansaço e tudo mais. E depois do parto, porque meu parto foi super complicado mesmo e eu tive uma recuperação bem descabulosa, lenta e tudo mais. Então, assim, eu não tava... Eu acho que na internet existe uma coisa que já existia lá atrás e hoje cada vez mais, que é o bullshitômetro da audiência, né? E o bullshitômetro das pessoas está cada vez mais apurado. Então, não adianta você ficar fingindo que é o que está, que é de um jeito ou que está de um jeito, se você não é e nem está desse jeito. Então, eu não estava bem. E eu não estava bem fisicamente, eu estava bem emocionalmente, mas eu não estava bem fisicamente. Não ia poder, e aí, né, que legal, feliz, não estava. Eu estava assim, caraca, meu Deus do céu, eu não consigo ficar em pé 5 minutos.
fazendo 3 fisioterapias por semana para poder fazer o meu evento. Porque eu literalmente não conseguia ficar em pé 5 minutos. Então, eu fiquei totalmente desconectada aí de seguir regras, né? Já desde que o Theo nasceu, acho que eu gravei muito pouco vídeo para o canal. Muitos vídeos que a gente tem subido lá são, na verdade, legado, né, de eventos. Poxa, tem não sei quantos teras de eventos. São, sei lá, 5 a 10 eventos por ano, pelo menos, desde 2014. Então tem muito conteúdo ainda para ser aproveitado e ser disseminado. Muita coisa, inclusive, que nem eu mesma lembro que eu falei. Às vezes no evento o Baixo Santo lá, eu mesma não sei o que eu falei. Quando eu vejo o vídeo, eu falo, nossa, que ideia incrível. Fui eu que bolei isso. Eu aprendo assistindo esses vídeos, né? Então, assim, hoje eu acho que não tem como. Eu tenho medo, às vezes, de que alguém que está entrando olhe para o meu Instagram e fale: ah, mas a Paula não publica vários posts por dia. A Paula não publica todo dia, tem dia que ela não publica. Porque, porra, eu construí isso. Isso foi uma construção. Eu tenho além de todo esse legado que eu falei, de vídeos, de posts, de coisas, né? Que o dia que eu não publico, não vai fazer falta para aquela pessoa o meu conteúdo. Ela pode entrar em 1000 coisas para ver. Além disso, eu tenho 4 livros publicados. Então, né? Tem todo um legado. Se você está começando agora, com certeza você tem que. Você está na Paula de 2012, 13, 14, 15, 16, que é construir esse legado. Para que um dia você possa ter esse lifestyle um pouco mais folgado que eu tenho hoje, de poder não. E eu nem acho que eu posso, tá? Vamos lá, para ser muito justa, porque eu sei que a tua galera é uma galera bem estratégica e tudo mais. Eu sei. Isso faz parte do autoconhecimento. Eu sei que quando eu escolho não postar todo dia no Instagram, isso cai a minha venda, isso diminui o meu faturamento, isso tem um impacto financeiro. Mas isso também, ao mesmo tempo, tem um impacto no meu lifestyle, na minha sanidade, no meu tempo com meus filhos. E é uma escolha que eu faço. E eu sou a maior defensora do Brasil das escolhas. Afinal, o meu livro chama Escolha Sua Vida. Então, isso eu acho que tem tudo a ver com autoconhecimento. É você saber qual é o estilo de vida que você quer viver também. Tem pessoas que vão abrir mão da sanidade, do tempo com os filhos, do estilo de vida, de se cuidar e tudo mais, para fazer, sei lá, se esmerilhar para poder fazer o maior resultado financeiro que puder. E eu acho que tudo são fases na vida. Se eu tivesse 25 anos, fosse solteira, sem filho nenhum, é óbvio que eu ia trabalhar 27 horas por dia e fazer milhões e depois ficar aposentada aos 29. Maravilha. Mas cada um tem que, justamente, se conhecer, entender qual é o seu momento. Quem é você? Quem você não é? O que você gosta, o que você não gosta? O que é felicidade para você? O que é sucesso para você? Para mim, sucesso não é mais fazer milhões. Porque milhões eu já fiz. Eu já fiz numa vida, eu já fiz numa outra vida, né? Já fiz como advogado, já fiz como escritora, coach, e amanhã, se eu largar isso tudo, resolver ser taróloga, eu vou fazer de novo, porque eu sei fazer dinheiro. Então, eu já sei. Para mim, não é mais, assim, um drive, assim. Não é um tesão. Uhum. Meu Deus, fazer milhões. Eu vou fazer milhões, eu vou fazer o quê com esses milhões? Eu vou morar numa casa irada? Eu já moro numa casa irada. Vou ter um projeto social irado? Já tenho um projeto social irado. Vou poder ter os filhos que eu quiser? Já tenho os filhos que eu quero. Vou comprar o que eu quiser? Eu já compro o que eu quero. Então, não tem... Eu quero impactar mais pessoas e aumentar o alcance da minha mensagem. Sim, isso naturalmente vai trazer mais dinheiro, porque sempre que você gera mais valor, você faz mais dinheiro. Mas isso sem prejuízo do meu estilo de vida e da minha sanidade. Tem de tudo. Nos Estados Unidos tem o Jeff Walker e tem o Gary Vee, né? O Jeff Walker trabalha 2 dias na semana, o Gary Vee trabalha 30 horas por dia. E tá tudo bem. Desde que cada um esteja feliz com o que está fazendo, eu aprovo. Show. E como que funciona o seu modelo de negócio hoje? Como que você, tipo, desenhou a sua esteira de produtos e tal? Conta como que ela funciona. A gente vem redesenhando isso desde antes de eu parir, né? Porque eu já sabia que eu ia me ausentar. Uhum. E principalmente agora, né? Na quarentena também, a gente redesenhou muita coisa. Eu acho que a coisa mais importante, né, macro, antes de falar de produtos, cheio de produtos e tudo mais, é que... mais um modelo de negócio em si, né? Desde sempre, né, a minha ideia de modelo... Qual o modelo de negócio que eu queria criar lá atrás, né? Eu queria criar um modelo de negócio lá atrás que contemple o país que eu vivo
e a situação das pessoas no país que eu vivo. E eu vivo num país onde metade da população hoje está desempregada. Onde as pessoas que eu realmente quero ajudar estão morando, talvez, em comunidades e não tem condição, não tem nem internet que presta, não tem um computador em casa. E como é que eu vou fazer para elas poderem acessar? Então, desde sempre, o mais importante para mim, dentro do meu modelo, do meu plano de negócio, né? O modelo do plano de negócios era que eu pudesse, de alguma maneira, trabalhar pelo menos 90% do meu tempo criando conteúdo gratuito, para que a grande maioria das pessoas, ou total das pessoas que estivessem interessadas naquele assunto, pudesse encontrar algumas soluções e se transformar no gratuito. E isso eu consegui. Né? Então, graças a Deus, o meu modelo muito Robin Hood, eu chamo, né? Funcionou muito bem e foi muito copiado, graças a Deus. Muitas pessoas hoje têm exatamente esse modelo, né? Até porque viram que ele funciona, que ele vende. Quanto mais você produz conteúdo gratuito de qualidade, mais as pessoas confiam em você e acreditam na sua autoridade. E porque elas têm transformação com o que é gratuito, que dirá com o que é pago. E aí, quem tem dinheiro compra, né? Mas a gente fez isso de forma a poder deixar que as pessoas que não tivessem condição de comprar, ainda assim fossem meus alunos. Elas me consideram a coach delas. Então, eu adoro isso. E hoje, o que a gente, né, durante a quarentena, né, qual foi a grande virada que a gente fez, né? Eu te falei que o meu primeiro produto foi uma membership de marketing digital e negócios. E isso foi lá em 2012, finalzinho para começo de 2013. E desde então, como eu chamava de 0 a 100 mil em um ano, eu ia ensinar como eu ia mostrar como eu ia fazer 100 mil em um ano. Só que em 7 meses eu fiz 1 milhão. Quando eu fiz 1 milhão, eu encerrei a turma. Falei, galera, eu vou encerrar, porque eu já mostrei para vocês não só como faz 100 mil, mas até também como faz 1 milhão. Então, já que já chegamos aí, enfim, foi muito rápido, foi antes e foi muito mais. E aí eu falei, gente, acabou então, cada um por si, tá aqui tudo que eu fiz, vocês podem copiar e vai com Deus. E isso eu acho que foi uma bobeira que eu fiz, né? Eu poderia ter mantido aquela comunidade e ensinando dali para frente o que eu tava fazendo. Mas fui partir para outros produtos e tal. E aí, sempre eu tive esse pedido de voltar. Eu tive já outras mentorias, né? Mastermind e tudo mais. Eu ensinava marketing, mas sempre numa coisa mais high-end para cliente de consultoria, né? De mentoria. E aí, na pandemia, a gente resolveu pegar uma mentoria que eu tinha que eu nunca nem vendia, que era o Impulso Mensal, que era uma membership, mas estava lá esquecida, não era muito, né, a menina dos olhos de ninguém dentro da empresa, da minha equipe. E a gente falou assim, cara, vamos pegar todos os anos passados também, de novo, tinha um grande legado, né? Tinha, sei lá, quase 50 horas de aulas, de sessões de mentoria, né, antigas. Vamos organizar tudo, vamos criar uma mentoria a partir dessas horas todas de aula. Mas, como todo mês de novo eu continuo fazendo as sessões, vamos fundir, fazemos de novo uma comunidade. Tipo de 0 a 100 mil em um ano, mas não vamos chamar de 0 a 100 mil em um ano, porque eu não gosto depois de lá para cá, né, essa coisa os números, né? 0 a 100 mil, ou 6 e 7, 7 e 7, isso ficou muito entranhado na cabeça das pessoas. Então, eu não queria botar essa pressão que a pessoa tem que fazer tal valor em tanto tempo. Beleza. E aí a gente fez essa comunidade agora, durante a pandemia, já temos lá 400 e poucas empreendedoras. Eu falo que isso é para mulheres empreendedoras, né? Mas sempre tem uns homens que se enfiam e tá tudo bem. Bem-vindos, né? Mas já de 95% deve ser de mulheres mesmo, que eu acho que é muito legal. A gente, no de 0 a 100 mil em um ano, a gente fez muitas amizades, foram pessoas que ficaram para a vida. Tem pessoas que trabalham comigo hoje e que eram meus alunos de 0 a 100 mil, que a gente realmente se conectou, fez parcerias, fizemos retiros juntas, né? Demos retiros juntas, eu com elas e outras entre elas, e até hoje nasceram empresas, nasceram produtos, nasceram sociedades em grupo. E eu queria fazer essa comunidade, que eu não via, assim, comunidade assim, de mesmo mulherada junta, empreendendo e vamos fazer junto produto, não. E eu tenho muita
o perfil da bruxa, né? A mulherada das terapias holísticas, do coach meio bruxístico, que mistura várias ferramentas e tal. Então, hoje, pra gente, assim, eu morri dentro da minha empresa. Eu falei que eles têm autonomia para fazer tudo, com o que eles quiserem, com o material que já existe, criar produtos novos, não sei o quê, porque eu preciso terminar meu livro novo. Mas, hoje a gente está focado, né, em termos de modelo de negócio, em ampliar essa comunidade, porque o nosso plano é que no ano que vem seja uma comunidade realmente assim com 10 a 15 mil empreendedores e que tudo aconteça lá dentro, seja mesmo um marketplace onde quem é expert encontre alguém que quer ser lançador, quem é lançadora encontre a sua expert, as pessoas façam parcerias e tudo mais, mas num volume muito grande. Legal. Se Deus quiser, metade disso sejam bolsas, né, para a população preta, que é a população que a gente trabalha nas bolsas e nos projetos sociais, principalmente mulheres negras, né? E aí, do que já existia, que são mais de 40 cursos, a gente deixou muita coisa desligada, tá com o botão lá do off, né? E a gente foca mesmo no curso de meditação, que é minha menina dos olhos, faz 37 anos que eu medito, né? 36, quase 37. No programa Escolha Sua Vida, que foi o primeiro programa online de coaching no Brasil, e até hoje não tem concorrente, não tem ainda em 8 anos, ninguém criou ainda um programa desse tamanho e desse porte, com todos esses lados, né? De corpo, mente, emoções, espiritualidade. Então, não vou tirar do mercado, porque senão eu vou deixar o mercado pelado nesse sentido. E mais uns 3 ou 4 cursos de desenvolvimento pessoal que a gente deixou rolando, né? E tem muita coisa nova que eu quero gravar. No Perpétuo, você vende esses produtos no Perpétuo, então? Então, a jornada, a gente tem vários modelos, né, de vender. Então, a gente vende muito de acordo com quem é o cliente ideal daquele produto, né? Uhum. A jornada digital a gente tem feito num formato tipo meteórico, né? Mas com algumas alterações. Então a gente faz aí um unicórnio meteórico. Que esse mês vai ser quase que um possuidórico. Estamos conjuntando as coisas aí. O programa Escolha Sua Vida, que era antigamente lançado com fórmula de lançamento, hoje em dia está entrando no funil perpétuo agora. A gente está subindo provavelmente esse mês. Vai ter, então, todo mês vai estar aberto o tempo todo dia vai ter venda todo dia, como diz o produto lá do Ladeira. Venda todo santo dia, é bom também. E os outros cursos também ficam em perpétuo, né? São cursos de um ticket menor. Então, curso de meditação, curso de metas, né? Que a gente tem. E aí, as coisas mais high-end, né? O Mastermind. Eu vou reabrir a mentoria, eu reabri o Mastermind, já fez mais de 1 ano e meio. E eu faço coaching 1-a-1, coaching em grupo e consultoria, bastante. Então, eu gosto de falar que assim, eu vivo de coaching mesmo, real. Se eu parar de vender tudo no online, na verdade, o grosso, eu fiz esse 80-20, até um dia eu tenho que fazer uma consultoria com você, um coaching, porque o meu 80-20 não é o online. Então, hoje, assim, se eu pegar 70% da minha receita, não é o que eu me pago na minha empresa. Mas quando você tiver 15 mil pessoas na sua membership, vai ser. Não necessariamente, porque eu não estou dizendo que não é, porque eu não fature, mas porque eu estabeleci um prolabore para mim que é ali, 30% do meu faturamento. Eu não preciso que seja mais, entendeu? Se tiver 15 mil pessoas lá, eu vou investir em tráfego, eu vou aumentar a empresa, eu vou contratar gente. Eu não preciso tirar mais dinheiro da empresa. Salário super alto dali. Até porque tem todo esse outro lado, dos clientes de 1-a-1. Hoje em dia eu cobro um ticket bem alto, no 1-a-1. Cliente de consultoria que eu tenho todo mês e que também é um ticket bem mais alto. Então, isso daí já é 70% do meu faturamento. Paula, e você, assim, claro, você é uma estrategista, entende de marketing e tudo. Mas como que você enxerga essa coisa do processo de decisão
de um expert delegar o seu marketing para uma agência ou fazer como você, que você tem a sua expertise, que envolve assuntos que não necessariamente têm a ver com marketing digital, né? Como coaching, desenvolvimento pessoal e tal, e você decidiu aprender tudo e fazer tudo, né? E eu Então, queria que você contasse um pouco como funciona a eu sua não empresa e decidi. como que é esse processo. Eu não decidi. Essa que é mais uma questão do como era lá atrás e como é agora. Quem me Certo. dera que lá em 2012 Não, mas é que existisse eu digo assim, que hoje você. em dia você poderia escolher, né? Se você quisesse ir para uma Exatamente, mas agência, você quem poderia me escolher. dera lá atrás em 2012 que existisse o Vinhas como ele é hoje, né? Uhum. Eu só conheci você em 2015 e aí dali ainda começou uma jornada. Foi muito rápida a sua jornada, mas ali você ainda nem trabalhava com isso. Então, assim, até você trabalhar com isso, eu já estava com uma equipe toda montada, toda uma vida e uma história. Eu aprendi, não foi por decisão, foi porque não tinha ninguém que sabia fazer porra nenhuma. Então, eu precisava mesmo, eu tive que aprender a fazer tudo. Porque até para eu ensinar alguém, para poder me ajudar, eu tinha que aprender. E assim foi. Então, eu aprendi a fazer tudo. E até muito pouco tempo, mesmo na minha empresa, eu fazia página, eu fazia configurar um funil no Infusionsoft. Não só desenhar o funil. Desenhar, entrar lá no Infusion e montar o funil inteiro. Isso era eu que fazia. Agora que eu tenho gente para fazer, porque eu justamente comecei essa estratégia. Até por conta da gestação, olha, eu vou ter que sair um pouco. Eu não posso ser um gargalo, porque eu não sei como vai ser o Uhum. meu parto, meu pós-parto. Graças a Deus que eu fiz isso, porque realmente foi desafiador, né? Então, eu acho que hoje, quem está entrando no mercado tem essa opção maravilhosa de não precisar fazer tudo. Mas eu acho que todo mundo deve aprender. Porque ninguém tem como. Porque existe uma diferença entre delegar e delargar. E delargar sempre dá problema. Né? Então, assim, eu acredito que se você não sabe nada de nada, você tem muito mais chances de ser ou enganado, porque infelizmente existem pessoas no marketing digital que ainda existem, né? Pessoas que não são 100% bacanas de você trabalhar. Eu sei, tenho vários casos tristes de clientes e alunos que não seguiram o meu conselho, não aprenderam, foram poder largar na mão de alguém e se ferraram, mas desde pequenos problemas até problemas gigantescos que foram parar na delegacia, que tem advogado criminal envolvido e tudo mais. Então, você aí não pode fazer isso, não vai delargar, né? Aprende pelo menos o básico, é bom, é importante. Eu acho que, por exemplo, hoje, qualquer pessoa que está na sua audiência, que seja um expert, e mesmo que pense em encontrar uma agência, tem que estar na tua comunidade, tem que estar nos estrategistas e tem que entender pelo menos a visão de fora, sabe? O Google Earth, O macro. aquela visão do planeta, a visão estratégica das coisas, para poder dizer para o seu lançador ou a sua agência o que você quer, para poder fazer as perguntas que vão mostrar se ele está fazendo um bom trabalho ou não, para poder, se ele estiver fazendo merda, pegar o quanto antes essa merda, porque às vezes ele não está, às vezes uma agência ou um lançador não está fazendo merda por mal, às vezes também ele não sabe, ou ele entrou num limite ali do saber dele, ou ele fez sem perceber. Então, são duas cabeças melhor do que uma. Né? Então, acho que assim, é um pecado se você estiver assistindo aqui. Você é um expert, mesmo que você queira largar tudo na mão de alguém, é um pecado se você não estiver ainda na comunidade do Vinhas, porque você precisa ter essa visão, precisa ter esse mínimo know-how para poder delegar com segurança para uma agência. Hoje, eu vejo assim, quando eu vejo que o online hoje é 30% do meu faturamento, do meu pessoal, tá, gente? Do meu faturamento pessoal, que eu poderia estar aí, se eu investisse em mais tempo em escrever mais livros, eu poderia mudar mais ainda isso e tudo mais, que hoje em dia meus livros já vendem bem, já existe uma receita, né, mensal. Um fluxo de caixa, né? Um fluxo de caixa com livros também, que, claro, ainda são 4, então ainda é pouco para viver disso abundantemente como eu vivo, mas se eu tivesse 10 ou 15 livros, em vez de ter 40 cursos, se eu tivesse 40 livros, eu com certeza estava vivendo e muito bem disso.
Então hoje é muito tentador para mim virar pro Vinhas e falar, amigo, pelo amor de Deus, me adota, me lança e eu vou mandar meus funcionários todos para você e você adota eles todos para ninguém ir para rua e eu vou ficar só aqui agora, né? Mas o que eu, na minha visão, né? Não é. Eu acho que você já, como agência, já deve ter visto muito expert assim. Tem expert que acha que vai chegar assim, Vinhas, me adota, me lança. E aí não faz mais nada. E é diferente. Quando você tem uma agência, principalmente uma agência séria, boa, grande, legal, com resultado, como uma agência do Vinhas, naturalmente dá trabalho. Porque o Vinhas não Porque faz tem um milagre. ritmo aquilo, né? Tem um ritmo. O Vinhas não Porque faz aquilo milagre. também O tem um Vinhas não custo, né, vai. para manter aquela estrutura. Isso. Primeiro, uma Então, agência tem um custo. Segundo, uma agência não entra de parceiro seu e sócio do seu negócio e para você ficar como eu fiquei, por exemplo, 8 meses sem produzir praticamente nada novo. Porque ali eu posso diminuir o meu faturamento porque foda-se. Eu tenho meu Open Doors da empresa, o meu pessoal. Open Doors, para quem não souber, né? Uma grana para poder ficar de portas abertas, mesmo se eu estiver ali cuidando do meu filho, amamentando e foda-se o mundo. Eu tinha isso. Mas se eu tivesse um sócio, eu não ia poder falar, Vinhas, olha só, no ano que vem eu volto, tá bom? Daqui a 8 meses a gente se fala. Eu ia ter acho que é que uma estar questão gravando mais de vídeo pra ele. liberdade, de você Ele ia ter impor o uma, seu próprio né? ritmo. A gente é óbvio. Eu tô falando a gente como exemplo, é ruim porque a gente é amigo, a gente ia poder combinar. Mas, em geral, o lançador ele tem uma expectativa de que você vai produzir X conteúdos por dia ou por semana, X coisas por mês, que você vai fazer isso, você vai gravar X criativos para anúncios e nananã. Que eu tenho essa liberdade. Então, assim, eu acredito que o autoconhecimento ajuda a também definir se você vai querer aprender e fazer sozinho ou querer aprender e montar uma equipe depois de um tempo, como eu montei, ou se você vai querer já de cara encontrar alguém que tenha os mesmos valores que você, né? Uma agência bacana, ou uma pessoa bacana, para fazer esse papel. E aí, de novo, o autoconhecimento entra muito forte. Por quê? Porque se você não se conhecer bem, não souber quais são os seus valores, não souber o que é o seu conceito de sucesso e de felicidade, e você encontrar uma pessoa e buscar essa pessoa ou agência só focada em resultado, você talvez vai entrar no pior match da sua vida. E eu conheço pessoas que aconteceram exatamente isso. Que ou encontraram agências ou investidores e que falou, caraca, eu tinha o meu negócio, agora eu tenho um chefe. E eu não queria isso. E agora eu não posso sair porque o cara investiu e agora para eu sair eu tenho que pagar ele para sair do meu próprio negócio. E caceta, o que eu vou fazer? Bom, tinha que ter pensado antes. Então, você se conhecer te ajuda. Por exemplo, eu tenho muito poucas pessoas no Brasil que, se eu quisesse fazer esse esquema, eu pensaria em fazer, porque eu sei exatamente de todo mundo do mercado quem tem os valores alinhados com o meu, com os meus, ou o mesmo tipo de estilo de vida, os mesmos anseios e tal, por mais que com algumas diferenças, mas que tenham um alinhamento, que daria para conversar, que daria para chegar em acordos. Pessoas que são a Lucy Crazy, que quer, vamos lá, vamos fazer 20 milhões esse ano, você, blá, blá, blá. E aí eu vou ficar 25 horas por dia trabalhando, que eu faço com meus 4 filhos, 2 cachorros, e a casa. Meu, e por falar nisso, eu queria perguntar uma coisa que não tem muito a ver, mas tem a ver com a coisa do autoconhecimento. Uma vez eu vi um vídeo, assim, que mais impactou, sei o que eu vi, era uma pessoa tava te fazendo uma pergunta no evento, e ela tava, assim, posso ter entendido errado, mas que eu me lembro, ela tava meio que falando assim, como se você tivesse adotado o seu filho, e isso fosse, tipo, algum tipo de caridade e tal. Aí você falou pra ela assim, ó, deixa eu te falar, adoção não tem nada a ver com caridade. Isso é um jeito que você decidiu de criar a sua família. Eu achei isso muito legal, assim. E eu queria saber como que você decidiu essa coisa de adotar uma criança e como que foi essa e como que é essa experiência assim para você? Como foi essa experiência? O quanto que isso transformou sua vida? Eu te pergunto também porque eu tenho muita vontade de fazer isso assim. É até uma pergunta investigativa. Pessoal, teve essa pergunta. Na verdade, assim, ela não perguntou isso de caridade, mas ela fez um comentário tipo isso. Ah, eu queria te dar os parabéns por ter feito esse ato tão bonito, né? Como se, né, fosse um gesto tão lindo, eu adotar.
como se fosse uma caridade. Eu falei, não tem que ter parabéns nenhum, porque eu não fiz nada. O maior beneficiado da história toda fui eu, que virei mãe, né? Quando eu queria, com a criança, né? Com a criança que eu escolhi ali, e pude escolher e tudo mais, né? Então, não, né? O meu filho que me fez um favor de me permitir ser a mãe dele. Eu não fiz nenhuma caridade. Eu vou te contar uma história, Vinhas. Quando eu adotei o Davi, eu morava em São Paulo, né? E quando eu tinha acabado de voltar para o Brasil do meu mestrado nos Estados Unidos. Eu tinha morado um ano em Nova York, fiz o mestrado lá de Direito, e aí resolvi voltar para o Brasil, mas não para o Rio. Aí fiquei morando em São Paulo. E aí, em São Paulo, eu fui para um terapeuta, porque meu pai, nessa época, ele tinha enfisema pulmonar, ele estava muito mal, já quase morrendo, e eu morava longe, aquilo estava mexendo muito comigo, e eu falei assim, eu preciso de uma terapia, porque eu preciso desabafar e tal, fui para o terapeuta. Quando eu cheguei nesse terapeuta, eu fui por causa disso. Me ajude a lidar com a morte iminente do meu pai, né? E morando longe. E o terapeuta encasquetou, porque na primeira conversa, né? Eu contei que eu tinha voltado para o Brasil porque eu queria fazer o processo de adoção, não queria trabalhar no escritório americano e ficar lá para sempre, morar lá, porque eu queria adotar uma criança e lá é diferente esse processo, eu queria adotar aqui no Brasil. E eu voltei para isso. E aí eu estava dando entrada no processo de adoção. Ele ficou obcecado por esse assunto. Eu fiquei 8 meses de terapia, o cara me investigando por que eu queria adotar. Eu digo isso porque você me perguntou por que eu tomei essa decisão tal. Então, Sim, assim, sim. o terapeuta, ele entrou nessa viagem de vamos descobrir por que você quer adotar. E aí ele levantou todas as hipóteses possíveis. Ele considerou se eu tinha medo de morrer no parto, se eu tinha medo sei lá, de perder o meu corpo, de engordar, de amamentar, de não sei o que, de tudo. Ou se era uma coisa. Ele botou todas as hipóteses e cada sessão a gente ia explorando e não sei o que. E eu falava, não é isso, não é isso. Eu sempre quis desde criança, não sei o que. Mas, por que desde criança você quer adotar? Até que ele já tinha sido comissário de adoção, então ele se interessou muito nesse assunto. Quando deu 8 meses mais ou menos de terapia, ele virou para mim e falou assim, Paulo, olha só, eu preciso te dizer, embora eu não acredite nisso, eu sou um terapeuta e eu acredito na ciência e eu já trabalhei na comissão de adoção e nananã, mas eu preciso dizer, é destino mesmo, viu? Lavo minhas mãos, não existe um motivo. Não tem um porquê. Aí, meu lado, o que eu acredito, né? Eu, desde muito pequena, a minha família sempre foi uma família muito espiritualizada, muito religiosa também. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas meus avós eram, minha mãe é. E também estudei em colégio religioso, estudei em colégio jesuíta a vida toda. Então, tanto com a minha família quanto com o meu colégio, eu sempre tive o hábito de ir muito a os antigos orfanatos, que hoje chamam abrigos, né? Mas orfanatos, asilos e tal. A escola tinha, né? Cada semestre visitava um lugar, e na minha família, cada mês a gente ia, levava mantimentos, a gente ia muito para o orfanato para brincar com as crianças e tal. Isso, eu criança ia brincar com as crianças no orfanato. Então, para mim, sempre foi muito natural que, poxa, quando eu quiser ter um filho, por que eu não vou adotar uma criança dessas que já estão aqui, né? Elas já estão aqui, elas já estão vivas, prontas, inteiras aqui no planeta. Por que eu vou criar uma outra criança do zero, né? Isso para mim já era muito normal. Eu acho que porque eu já sempre convivi com com aquelas crianças e nesse tipo de ambiente. Esse ambiente era normal para mim. E quando e outra, né? Quando eu adotei, muita gente tinha certeza absoluta que eu não podia engravidar. E eu falava, não, eu posso engravidar. Eu já fiz todos os testes, eu posso engravidar. O meu ex-marido podia engravidar. Mas eu queria adotar e depois engravidar. Então, o meu plano era adotar 2 crianças e depois ter mais uma terceira biológica. Uhum. E eu me habilitei para dois irmãos. E acabou vindo só um, né, criança. Mas eu me habilitei para 2 irmãos. Então, o porquê foi esse. Foi que, para mim, não existe diferença entre uma criança adotada e um filho adotado e um filho biológico. Então, para mim, como não tinha diferença, a ordem, né? Se eu ia primeiro ter um biológico, depois adotar, não fazia a menor diferença. A vontade veio daí, veio de, sabe, parar, pensar, que eu falo até no meu livro. Você já parou para pensar nas escolhas que você faz? Se você precisa ter um carro, se você precisa engravidar para ter um filho, se você quer mesmo isso, se você quer de um jeito diferente, é uma forma
como outra qualquer, de você ter um filho, constituir família, né? Então, hoje, né, eu falo que eu sou o sonho do merchan da Nestlé ou da Johnson e tal, porque eu tenho filho de todos os tipos, né? Eu tenho enteado, tenho filho adotado e tenho filho biológico, né? Para todos que achavam que eu não podia engravidar, engravidei aos 42 anos, sem planejamento nenhum, sem tratamento nenhum. As pessoas acharam que eu tinha feito fertilização, que não sei o que, engravidei 2 vezes seguidas em poucos meses, sem ter feito tratamento nenhum. Hoje, mesmo agora, né, eu tenho vontade ainda de adotar. Eu tenho conversado com várias pessoas e tudo, e penso assim, né, quando acabar o apocalipse, né, dar entrada em uma nova habilitação para poder adotar mais uma criança. Quem sabe até 2, né? Vai que, não sei. Então, eu acho que é uma experiência maravilhosa, é muito diferente. Hoje eu posso falar, como eu já, né, pari, Uhum. é muito diferente de uma gestação, um parto, amamentar, são coisas muito diferentes, mas apenas diferentes. Assim como porque eu entendo a adoção como um amor, né? Um encontro, você se apaixona, você ama, né? Como se fosse uma pessoa que você amou na sua vida amorosa. Então, tem pessoas que falam assim, mas e se eu conhecer uma criança mais velha, e se ela... Não. Mas você não conhece pessoas de 20 e tantos, de 30 e tantos, de 40 e tantos anos, e você se relaciona amorosamente com aquela pessoa, se apaixona e quer saber de quem ela é, e não se preocupa com o passado dela, que traumas ela tem. Não, você quer estar com aquela pessoa, é a mesma coisa. Então, assim, é diferente, assim como quando você se apaixona várias vezes na sua vida, são pessoas também diferentes. E a forma como você se apaixona é diferente, mas tudo, de uma certa forma, é amor, né? Então é assim. É como eu posso explicar hoje. Mas e a experiência de você receber um telefonema, saber que aquele dia você não estava preparado e aquele dia você vai conhecer uma criança que pode vir a ser seu filho, e você ir naquele lugar e aí você vê aquela criança pela primeira vez. Eu fico arrepiado só de contar. E é tão emocionante quanto o parto, apenas de uma maneira diferente. Mas é tão emocionante quanto. E o amor também. É mesmíssimo amor. A minha experiência com o Davi foi até talvez muito mais explosiva do que parir. Porque era uma Paula de muito tempo atrás, uma Paula muito mais inconsciente, muito menos espiritualizada, com uma outra vida. Então aquilo para mim foi um grande despertar espiritual também. E quando você adotou ele tinha quantos anos? Ele tinha 20 dias. Eu estava justamente adotando, Nossa, era um bebê. fazendo uma habilitação para uma adoção tardia, né, de crianças no papel, acho que até 7 anos, mas a gente conversava no fórum até 12 anos. E quando eu ia nos abrigos e tal, eu via as crianças até mais ou menos o meu tamanho. E veio ele com 20 dias e eu estava habilitada para 2 irmãos. E ele sozinho, pequenininho, sem irmãos, mas quando a assistente social me ligou, eu soube que era meu filho. Eu falei assim, tudo bem, não tem irmão, é bebezinho, eu não estava esperando isso, porque todo mundo quer adotar, a maioria das pessoas quer adotar um bebê. E como eu não fazia questão, e o fórum sabia que eu não fazia questão, porque o fórum sabia que eu podia engravidar, eu falei assim, relaxa, não precisa me dar um bebê, porque quando eu quiser um bebê, eu engravido. Eu quero um filho agora. Ele pode ser de qualquer tamanho, de qualquer cor, de qualquer tipo, de qualquer sexo, né? E aí, eu não entendi até hoje porque veio o Davi do jeito que ele veio, né? Tão bebezinho, tão Vai ver que seu saudável. psicólogo estava certo. Foi destino, né? Com certeza. O Davi foi abrigado no mesmo exato dia que eu fui habilitada. Eu fiquei 15 dias na fila, ele ficou 15 dias abrigado. Caramba. Não tem explicação. Você, Mesmo. você me inspira na vida também, não é só no marketing digital. Paulo, eu queria te agradecer pelo papo, foi incrível. Espero que a gente bata muitos papos assim, que a gente faça mais coisas juntos. Queria te agradecer por você sempre ser generosa comigo. E dá pra ver que não é só comigo, que você é com todo mundo mesmo. E o que você precisar de mim, você pode sempre contar comigo. Tá bom? Obrigada, amei estar com você, amei o convite. E quero reforçar com a sua galera aí que está entrando nesse mundo digital. Eu e Rodrigo estamos alunos
e estamos lá nos estrategistas digitais. Eu acho muito legal poder ser essa ponte para vocês conhecerem pessoas como o Vinhas, e hoje o Vinhas sendo a ponte para muitas pessoas aí da audiência dele me conhecerem. Obrigada, Vinhas. Tamo Beijo. junto. Tamo Um junto. beijão. Tchau, tchau.